Nesse vídeo, eu vou trazer um assunto extremamente importante. Eu vou falar sobre falsos profetas, falsos mestres, líderes que se dizem cristãos, mas que na verdade estão afastando o povo de Deus do caminho da verdade. E até cantores também que se dizem gospel, mas na verdade estão levando uma mensagem de engano. Você precisa ver esse vídeo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre a fé cristã. Eu trago palavras do Senhor, mensagens de Deus. E se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e a compartilhar também com quem precisa. Então, bora pro vídeo? Esses dias atrás eu vi uma live em que pessoas que se titulavam cristãs estavam cobrando Pix para que pudesse trazer uma revelação para a pessoa que estava assistindo. E pasmem, muitas pessoas estavam dando Pix e colocando o seu nome para poder escutar revelações que se diziam ser de Deus. Eu fiquei simplesmente chocada com essa situação, porque é muito triste ver que pessoas estão muito distantes da verdade, que é a palavra do Senhor, e estão acreditando em qualquer pessoa que se diz cristã, sem nem avaliar se realmente aquilo é do Senhor ou não. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto extremamente sério, que é sobre falsos profetas, falsos mestres e até falsos cantores cristãos. Tem um grupo de pessoas que eles vêm usando o nome de Deus para simplesmente ganhar dinheiro na internet. Usaram o mundo gospel como um mercado muito lucrativo e existem pessoas ficando milionárias às custas de nós, que estamos ali dando audiência para esse tipo de conteúdo. É lógico que existem exceções, existem bons cantores e existem também bons pregadores da palavra do Senhor. Mas se a gente não tiver o nosso olho bem aberto, nosso ouvido atento para ver se aquele pregador, aquela cantora traz mensagem de Deus, nós acabamos indo para o engano. A palavra do Senhor fala muito sobre os falsos profetas, que nos últimos dias nós teríamos falsos mestres, falsos profetas se levantando. Mas quando eu olho para alguns tipos de líderes, os tipos de mensagem que eles trazem e a quantidade de pessoas que eles arrastam, eu fico assustada, porque alguma coisa não está certa. Como que alguém vende um pedaço de madeira falando que é a cruz de Jesus e existem pessoas comprando? Como que existem pessoas que cobram dinheiro para poder falar que você vai receber uma vitória? Como que existem mulheres que se dizem cristãs subindo em cima de um altar com uma roupa apertada, justa, maquiagem pesada e diz que está levando a palavra de Deus? E homens que se intitulam pastores e usam roupas também justas no seu corpo, apertados, com aparência mundana, não traz nem o nome de Jesus nas suas ministrações e se dizem pastores de Deus. E como é que existem pessoas que conseguem ouvir e achar que de fato é a mensagem de Deus que está sendo pregada? Isso tudo vem pela falta de conhecimento da verdade. Se eu não leio a palavra do Senhor, eu fico vulnerável a qualquer tipo de ensinamento, porque eu não sei se aquilo é certo ou errado. Eu simplesmente ouço. Mas quando eu passo a ler a palavra de Deus, aí sim eu consigo entender e enxergar o que é e o que não é. A mensagem do Senhor verdadeira, genuína, ela fala sobre arrependimento, sobre mudança de vida, transformação. Fala sobre nós não sermos conformados com este mundo, não tomarmos formas dos padrões desse mundo. Mas existem pessoas falando completamente o contrário, falando sobre um evangelho que não confronta, que não fala de pecado, que não fala de arrependimento, mas quer encher o seu ego. É como se fosse uma palestra de autoajuda. E aí nós nos emocionamos, nós choramos, mas saímos de lá com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados, sem ver a necessidade de transformação. O Senhor Jesus disse que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Renúncia. Renunciar ao pecado. Renunciar àquilo que me afasta do Senhor Jesus. E não, como existem algumas cantoras por aí falando,
que eu posso beber, eu posso me vestir de forma sensual, eu posso cantar músicas promíscuas e mesmo assim ainda posso ser crente. Isso é um engano. Em Apocalipse fala que aquele que não é frio nem quente, Deus vomitará de sua boca. Sabe por quê? Porque essa pessoa não sabe nem o que ela quer. É impossível de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Mas existem pessoas por aí, inclusive muito famosas, que dizem que nós, que pregamos a verdadeira palavra do Senhor, é que estamos no engano. Tome muito cuidado com isso. Principalmente se você é do tipo de pessoa que diz que tem um ídolo gospel. Ah, cantor fulano de tal é o meu ídolo. Eu amo como ele fala, amo como ele prega, amo como ele se comporta. Porque ter ídolos é algo que Deus condena. Nós vemos que o povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, eles construíram para si um ídolo de ouro. E eles adoraram aquele ídolo. E hoje não é diferente. Existem pessoas que têm cantores gospel e pregadores como seus ídolos só porque elas trazem a palavra de Deus e cantam música de Deus, elas acham que isso é o suficiente para que elas sejam seus ídolos. Irmãos, o Senhor condena a idolatria de qualquer forma. Nós não devemos adorar a ninguém, senão a Deus. E o único homem que nos intermedia até o Senhor Deus é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe ninguém nessa terra que possa intermediar a tua intimidade com Deus. Nós podemos sim ser usados como instrumentos do Senhor para te aproximar mais do Senhor Deus. Mas nunca coloque ninguém no trono do seu coração. Já reparou que existem muitos cantores que do nada estão anunciando a sua saída do gospel? Sabe por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, elas nunca conheceram a Deus. Muitos usaram do evangelho para ganhar dinheiro. E depois que conseguiram fama e reconhecimento, simplesmente abandonaram o mundo gospel para viver aquilo que elas queriam, aquilo que elas nutriam no seu coração e na sua mente, aonde ninguém via. E muitos se espantam. Nossa, mas fulano, fulana, que adorava tanto a Deus e agora saiu do gospel? Pois é. Porque o coração do homem ninguém conhece, somente o Senhor Deus. Mas para nós identificarmos quem são essas pessoas que falam, professam, dizem que professam a fé de Jesus Cristo, mas que do nada elas saem dos caminhos do Senhor, como que nós podemos identificar essas pessoas? É pelos sinais. Preste bem atenção nesse texto que eu vou ler com você. Lá em Mateus, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Lá no versículo 2 diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aqui é a pregação de João Batista, falando sobre arrependimento. Olha a diferença para essas mensagens que nós estamos vendo hoje. E depois ele diz, lá no versículo 5, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confissão de pecados. Olhe bem, os sinais de uma verdadeira conversão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que fruto de arrependimento é esse? Então, se nós quisermos identificar um falso mestre, um falso profeta, devemos identificar o fruto do arrependimento. Mas como eu posso identificar esse fruto? Lendo aqui lá em Lucas, no capítulo 3, também é sobre a mesma passagem da pregação de João Batista, só que aqui em Lucas destrincha melhor o texto. Eu vou ler aqui com vocês. Lucas, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Quando eles escutaram que João Batista falou sobre o fruto do arrependimento, eles ficaram em dúvida. O que seria fruto de arrependimento? Então, mestre, o que nós devemos fazer? E aí João Batista responde assim, lá no 11. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aí lá no 12, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E aí João Batista responde, não cobreis mais do que o estipulado.
E aí vieram também os soldados e perguntaram: e nós o que faremos? E ele responde: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Olha que interessante, irmãos. Prestem bem atenção nessa palavra. Aqui João Batista fala o que é o fruto do arrependimento. Como nós podemos identificar esse fruto de arrependimento? E aí, primeiro ele responde às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Sabe o que isso significa? Caridade. O primeiro sinal de alguém que é verdadeiramente arrependido e convertido ao Senhor Jesus Cristo é que ele é caridoso, ele é amável, ele é bondoso, ele exerce a caridade. O primeiro sinal não é pregar, não é gritar, não é cantar bem, mas sim ser caridoso. E aí ele continua falando, responde aos publicanos: não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, não seja oportunista, não subjugue o seu irmão. E quantos mestres, quantos profetas, quantos pastores estão extorquindo os seus irmãos, pedindo dinheiro, ofertas exorbitantes e prometendo o reino dos céus, prometendo vitórias, coisas que o Senhor Jesus não ensinou. Aqui João Batista fala: não cobreis mais do que o estipulado. Ele explica isso para os publicanos. Aquele que é convertido, ele não é oportunista. E ele continua, quando os soldados perguntam o que eles podem fazer, João Batista responde: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Aqui nós temos 3 ensinamentos. Primeiro, ser bondoso. Não maltratar seu irmão, não ser soberbo, não ser ignorante, mas ser bondoso, ser amável. Não deis denúncia falsa, ou seja, não seja mentiroso. Não minta, fale aquilo que Deus realmente está mandando você dizer. Não minta no seu cotidiano, não minta para os seus pais, para o seu esposo, para a sua esposa, seja verdadeiro. E contentai-vos com o vosso salário. Não seja ganancioso. Não deixe a ganância tomar conta de si, a ponto de você fazer qualquer coisa por dinheiro, até vender a palavra de Deus, vender o evangelho. Isso é pecado. Então nós conseguimos aqui identificar quais são os sinais de uma pessoa arrependida, de uma pessoa verdadeiramente convertida. Nós vemos que esses sinais, o fruto do arrependimento, ele olha para o próximo. Ele não olha para si, ele não é soberbo, ele não se apresenta de uma forma grandiosa, como muitos desses cantores e pregadores se apresentam. Eles só ficam se enchendo de dinheiro, milionários, com roupas cada vez mais caras e prometendo para as pessoas coisas que Deus não mandou elas dizerem. E aí as pessoas ficam dando dinheiro, elas enriquecem, mas não ajudam o próximo. Então não tem o fruto do arrependimento nelas. E tem mais. Talvez muitos achem que identificar um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador da palavra do Senhor, um verdadeiro cristão, é saber se essa pessoa tem dons espirituais, se ela prega bem, se ela é eloquente, se ela ora e acontece o milagre. Mas pasmem, na palavra do Senhor nós aprendemos que não. Isso não é sinal de uma pessoa convertida. Lá em Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler sobre os falsos profetas. E olha o que diz a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, vêm com carinha de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores, são mercenários. Eles não estão ali para pregar o verdadeiro evangelho, mas eles estão ali para enganar. Lá no 16 fala: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, tem como a gente conhecer? Será que ele carrega o fruto do arrependimento? E continua: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esses frutos nós aprendemos quais são.
Quando a pessoa é liberta, ela consegue olhar para o seu próximo com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. E aí diz lá no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Opa! Então aqui a gente aprende que não é porque essa pessoa se intitula cristã e fala em nome de Jesus que quer dizer que ela seja verdadeiramente. Então vamos ficar alertas, porque nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. E diz lá no 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Preste bem atenção nisso. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só o que essa palavra tem nos falado. Diz aqui que muitos naqueles dias, muitos dirão, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Porventura não expelimos demônios em teu nome? Porventura nós não fizemos muitos milagres? Profecia, expulsar demônios e milagres. Olha que interessante. Então quer dizer que profetizar no nome do Senhor não quer dizer que eu seja liberto. Expulsar demônios, preste bem atenção, não quer dizer que eu esteja liberto. E fazer milagres não quer dizer que eu seja liberto. Agora me fala aí, quantas vezes você já viu um vídeo em que existiam pastores expulsando demônios, profetizando cura, profetizando no nome do Senhor, mas pregando idolatria, falando de água que cura, falando de toalhinha que cura. E às vezes, pela fé da pessoa, ela até alcança a cura de verdade, de fato. Mas não quer dizer que esse líder espiritual, ele é um líder verdadeiro, cristão. Na verdade, ele está afastando essas pessoas do verdadeiro evangelho de Deus. Esses são os lobos em pele de ovelha. Esses são os mercenários. Eles não estão ali porque eles querem pregar o verdadeiro evangelho e fazer com que essas pessoas alcancem a salvação. Não, eles não se importam com o outro, eles se importam com si mesmo, em conseguir mais reconhecimento, em conseguir mais dinheiro. É isso que eles se importam. Irmãos, tomemos muito cuidado. Não vamos olhar e verificar se essa pessoa, ela prega, ela fala bonito, ela fala em Deus, ela expulsa demônios, ela ora e faz milagres. Não, isso não são sinais de arrependimento. Os sinais de arrependimento é aquele em que faz eu olhar para o meu irmão com um olhar de amor. Jesus nos ensinou o amor, para que nós olhássemos para o outro, para que nós pudéssemos ser caridosos, olhar e ajudar as viúvas, os órfãos. É isso que nos faz verdadeiramente pregar o evangelho. É quando eu olho para alguém que ainda não conheceu a Cristo e tenho compaixão dela. E prego a palavra do Senhor porque eu quero que ela seja salva. Assim como eu alcancei a salvação, eu quero também que ela seja salva. É isso que move um verdadeiro pregador do evangelho. É isso que move um verdadeiro ministro da palavra do Senhor. Não é dinheiro, não é reconhecimento, não é fama, mas é pregar simplesmente o evangelho puro do Senhor e ver almas se rendendo aos seus pés. Esse vídeo vai ficar muito grande, porque essa é uma palavra muito rica e se eu pudesse, eu ficava aqui falando o dia inteiro sobre a importância de identificarmos os verdadeiros profetas e sobre a importância de nós lermos a palavra do Senhor, porque eu fico com o coração apertado quando eu vejo que numa live desses falsos profetas, existem milhares de pessoas desesperadas querendo uma revelação de Deus, quando na verdade o que elas precisam é do verdadeiro evangelho transformador e libertador. É de Jesus que elas precisam. Então eu quero te encorajar a falar desse verdadeiro evangelho para essas pessoas, a inundar a internet com palavras do Senhor, que você possa pegar esse vídeo e compartilhar com quem esteja precisando. E eu oro ao Senhor pedindo que através dessa palavra
alguém seja alcançado, nem que seja uma pessoa, tenha os seus olhos abertos e pare de ficar acompanhando esses falsos profetas, esses falsos cantores que se levantam nos dias de hoje, enganando o povo de Deus. Se eles não se arrependerem, eles pagarão por esse pecado. Mas nós oramos também para que eles possam ser libertos. Mas ao mesmo tempo eu oro pedindo muito para que nós possamos vir a público, assim como eu estou fazendo, e falar do verdadeiro evangelho, para que as pessoas possam ser libertas e salvas para a honra e glória do Senhor. Bom, eu vou ficando por aqui, já me estendi muito. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que nós estamos cantando dentro das igrejas. Será que é louvor de adoração ao Senhor ou adora ao próprio ego do homem? E eu espero que seja bênção para a sua vida, assim como tem sido na minha essa meditação. E eu creio que nós iremos crescer e conhecer cada vez mais de Deus. Obrigada por chegar até aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!